Caros irmãos e amigos, gostaria de saudar com muita alegria todos vocês. Aqui estamos no curso de aprofundamento da fé da paróquia Nossa Senhora da Esperança do Estiep. Vos fala o padre José Raimundo. É com satisfação que nós voltamos ao nosso curso que aprofunda a nossa fé e que nesse período está estudando a parte da missa. Esse é o terceiro encontro de nosso curso. O primeiro, demos uma introdução geral na questão relacionada às raízes da missa, que se encontram naturalmente no mundo judaico. Na segunda parte, nós começamos a ver um pouco a questão da primeira parte da missa, portanto, os ritos iniciais. Agora nós vamos entrar naquela que é a segunda parte da missa, ou liturgia da palavra. Esse presente curso, ele tem por finalidade animar, aquecer o coração dos irmãos, de um modo todo particular da nossa paróquia, mas também de todos os outros que nos seguem no Brasil. Queremos que vocês não se esqueçam de que o curso é semanal, isso é, toda semana nós estaremos com a nova aula. Por isso mesmo, se uma pessoa quer iniciar, ele tem que ir no YouTube e ver as aulas passadas, senão ele não vai compreender o prosseguimento do curso. Vocês também podem convidar outras pessoas para que partilhem também deste nosso curso, porque as coisas de Deus devem ser manifestadas no mundo inteiro. O presente curso, portanto, é a missa e suas partes, a terceira parte do curso, que é a segunda parte da missa. Vamos, então, colocando os slides para que a aula se torne mais dinâmica. Portanto, aí estamos compartilhando os slides, o título do curso, vejam a missa e suas partes, para celebrar e viver a Eucaristia. Gostaria de recordar a vocês que esse curso todo ele é firmado, essa parte do curso, neste livro, A Missa e Suas Partes, para celebrar e viver a Eucaristia, que se encontra à venda nas edições paulinas. Se desejarem, podem adquirir. Lá, naturalmente, nós desenvolvemos, esse livro é nosso, nós desenvolvemos com maior precisão, com maior intensidade, esta parte sobre a missa, e segue não só a questão, digamos, de hoje em dia, mas um pouco da história de cada parte da missa. Só para recordar, nós começamos com os ritos iniciais da missa. Na aula passada, primeira parte dos ritos iniciais foi a acolhida do povo na porta da igreja e entrada no clima da celebração. Muito importante, porque já começa a animar o povo na porta da igreja e já convidar todos a uma participação sadia na liturgia eucarística. Nós recordamos, portanto, que quando falamos de missa, estamos falando de Eucaristia. Quando falamos de Eucaristia, estamos falando de missa, porque existe uma certa confusão. Tem gente que pensa que Eucaristia é a hóstia consagrada e missa é a celebração. A missa pode ser também chamada de Eucaristia e a hóstia consagrada pode ser também chamada de Eucaristia. Depois da acolhida, número 2, nós temos a procissão e o canto de abertura. É um momento importante porque a comunidade se forma e, na pessoa daqueles que caminham em direção ao altar, nós temos o povo de Deus que caminha para o Pai. O altar é símbolo do Pai. E aqueles que caminham se aproximam do Pai. Depois nós vimos, número 3, o beijo do altar.
Vemos assim que o beijo do altar tem um sentido muito profundo, porque é um respeito ao símbolo, aquilo que simboliza o Cristo, que é o altar. O beijo do altar vimos que se estendia antes a outros, o beijo dos livros, o beijo dos ministros. Hoje em dia se resume ao beijo do altar e do livro na hora da proclamação do Evangelho. No número 4, vimos saudação de quem preside, que é a introdução da missa em nome do Pai, a graça e a paz, e o padre diz umas palavras que são, assim, palavras de animação, digamos, palavras para tocar o coração de quem vai celebrar. Isso é uma função muito importante do padre. Aí ele não deve fazer uma homilia, mas deve dizer em poucas palavras o sentido da missa e convidar o povo a participar. Depois vem o ato penitencial, que é quando a comunidade se reconhece pecadora. Em seguida, nós temos o Kyrie eleison, e vocês dizem, mas acabou de falar de ato penitencial, vai falar agora de Kyrie eleison? Então, vimos uma coisa não tem nada a ver com outra. O ato penitencial é o momento em que se pede perdão. O Kyrie eleison era a antiga resposta da oração dos fiéis. Vejam só, quando o diácono na missa antiga fazia a oração dos fiéis, o povo respondia Kyrie eleison. Depois, na missa romana, não havia mais oração dos fiéis, então se transportou o Kyrie eleison para o início e ficou ali junto do Confiteor, que era uma espécie de ato penitencial antigo, e permanece até hoje. Por isso que o padre diz, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Aí acabou o ato penitencial, e se não foi dito antes, o padre diz, Senhor, tenha piedade de nós, Cristo, tenha piedade de nós, Senhor. Vimos na aula passada que a tradução correta deveria ser Senhor, piedade, Cristo, piedade, Senhor, piedade, como é em muitas liturgias da Europa. Aqui no Brasil, infelizmente, colocaram tem de piedade de nós, matou um pouquinho o grito de piedade. Vocês sabem que o Kyrie eleison veio do mundo romano, eram os romanos que gritavam quando o imperador passava, Kyrie, Senhor, tem de piedade. Depois, quando não tinha mais o Império Romano, a igreja inseriu na missa, se referindo agora ao Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. Depois passamos ao hino de louvor. Os fiéis louvam o Senhor, hino do glória, ou hino de louvor. É hino antigo da igreja, mencionada pelo Papa Leão Magno, 440 a 461. Segundo Leão Magno, o texto de Lucas, na noite do Natal, levou a comunidade de Roma a cantar esse canto. Ele faz parte dos Psalmi Idiotici, cantos de composição pessoal e não bíblico. Isso é, traduzindo para nós, é um salmo idiota. Idiota no sentido latino do termo, isso é. Idiota é aquele que não segue pela cabeça dos outros, segue pela cabeça dele. O idiota é aquele que não é Maria, vai com as outras. Hoje em dia, a gente costuma chamar de idiota e as pessoas para xingar, mas seria até uma coisa boa, porque o idiota é aquele que segue a cabeça dele. O salmo idiota, isso é, o hino de louvor, o glória, é um salmo idiota porque não segue pela cabeça da Bíblia. Só inicia com o tema da Bíblia, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados, e acabou. Segue pela cabeça de quem fez. Nós os louvamos, nós os bendizemos, adoramos, é a cabeça de quem fez. Então, não segue pela cabeça da Bíblia, portanto, é um salmo, um psalmi idiotici, é um salmo idiota, no bom sentido do termo. Durante séculos, só o bispo entoava esse canto. Quando possível, deve ser cantado por toda a Assembleia. Depois nós vimos
A Assembleia implora. É a primeira oração da Assembleia, a oração coleta. Quando o padre diz oremos, fica em silêncio, não é porque o padre ficou rouco, fica em silêncio para que a comunidade faça a sua prece no coração. Formule a sua prece. Depois ele faz a coleta, isso é, ele recolhe, não tem nada a ver com coleta de dinheiro. Ele recolhe as orações dos corações dos fiéis e apresenta a Deus naquela oração que está escrita ali. É por isso que é muito importante que o padre faça oremos e faça silêncio. Nós temos que dizer, eu mesmo agora vou começar a dizer, naquela hora, irmãos, vamos cada um fazer a sua oração. Atenção, porque não é lugar para colocar as intenções da missa, como alguns ainda fazem. Muitos estão deixando de fazer, porque notaram que é o lugar para as preces pessoais da Assembleia. E aqui, assim, nós terminamos a parte da aula passada. Vamos entrar, portanto, nessa aula, talvez ainda, essa oração tem estrutura antiquíssima, isso é oração coleta, nada tem a ver com coleta de dinheiro, nem é momento de falar as intenções da missa, já dissemos, é coleta das intenções do coração do povo. Nela, o padre diz, oremos, e em seguida todos rezam em silêncio. Depois o padre recolhe as intenções silenciosas que passam nos corações das pessoas. Então, nós podemos aqui voltar um pouco, nós estamos vendo esta parte só como uma recordação da aula passada, agora nós vamos entrar na parte de hoje. Na parte de hoje, que é uma parte muito boa, muito interessante, é a segunda parte da missa. Alguns também chamam de primeira parte da missa. Se você olha a missa de uma forma assim muito próxima, a missa tem duas partes: a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Se você olha a missa no seu completo desenvolvimento, tem 4 partes: ritos iniciais, que nos preparam, liturgia da palavra, em que nós ouvimos, a liturgia eucarística, em que nós celebramos, abençoando o pão e o vinho, e os ritos finais, que concluem a celebração. A missa, assim, tem uma subida, ela inicia um pouco fria e vai se aquecendo até chegar na liturgia da palavra, que está quentíssima, e na liturgia eucarística, que está pelando. E depois ela volta de novo e nos refria para nos colocar no mundo. São os ritos finais. Como nós vamos ver depois, a continuação do nosso curso, chegaremos até lá. E até além dos ritos finais, porque a missa, ela não se encerra, ela continua na vida. Voltamos aqui aos slides para a nossa apresentação da segunda parte da missa, ou se quiserem, da primeira parte da missa, a liturgia da palavra. Os nossos slides. Portanto, segunda parte, a liturgia da palavra. Olha, gente, estamos aqui, nos aquecendo, já estamos quase quente. Estamos subindo a ladeira. A liturgia da palavra, ela deve encontrar os corações dos fiéis aquecidos pelos ritos iniciais. Os ritos iniciais têm a função de aquecer o coração dos fiéis. E quando já estão aquecidos, começa a liturgia da palavra. Até a gente ficar pelando entre a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, como acabamos de falar, e depois ela vai se esfriando até chegar ao final da missa. É uma maneira, naturalmente, simbólica de falar. Vejam, a oração. Estamos voltando para trás, desculpe. Estamos na liturgia da palavra. Vejam, a primeira parte que eu quero expor para vocês aqui é uma introdução. Estão vendo? A introdução
introdução é sempre mostrando o livro, porque nosso curso está baseado nesse livro. Seria até bom que vocês comprassem, mesmo, mas porque o livro está bastante simples, a linguagem bastante boa. Esse livro já está na praça, no próximo ano vai fazer, no início do próximo ano vai fazer 10 anos que nós escrevemos, e está bastante atual, já teve umas 6 edições do livro, sinal de que é bastante interessante o livro. Desculpem a falta de modéstia, mas depois de 10 anos eu acho que ele estava bom. Já está até precisando fazer uma revisão para ser lançado de outra maneira. Vejam, as lições da Escritura na Eucaristia. Na missa nós temos as lições que são lidas. Lições são essas: a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura, se é missa de domingo, o evangelho, a homilia, a oração dos fiéis, iniciada pelo credo. A missa se organizou em 2 momentos, já sabemos, rito da palavra e rito eucarístico, porém com uma introdução e uma conclusão. Tal estrutura já é presente na ceia hebraica. Na ceia dos hebreus já tinha a parte das leituras e a parte em que eles comiam, abençoavam e comiam. Isso passa para a missa cristã, porque nós somos herdeiros do mundo hebraico. Portanto, a missa não é uma estrutura sem pai nem mãe que anda rodando por aí. A missa tem pai e tem mãe. Pai e mãe delas é a ceia hebraica e a oração que os hebreus faziam. Se lembram da primeira aula? A oração que os hebreus faziam depois da refeição, quando não mais precisava levar o animal ao templo para ser sacrificado. O pai de família já podia, na sua casa, sacrificar o animal e, assim, no lugar do sacrifício, se colocou uma oração, a Birkat Hamazon. A missa sai daí, da oração depois das refeições. Nós rezamos antes das refeições e podemos rezar também depois. Os judeus rezam sempre depois. Por quê? Para agradecer a Deus que Deus acabou de dar a eles uma coisa maravilhosa, que é uma refeição, que é comer. Quem é que não gosta de comer? Sobretudo se a comida é boa. É um dom de Deus. Ele vai dizer, o judeu vai dizer, é um dom da terra que Deus nos deu, por isso ele merece ser agradecido. Os ritos iniciais nos preparam. Vejam bem preparar esse verbo, para ouvir a Deus que nos falará. Por isso que ele nos aquecem, os ritos iniciais. Nas leituras, o pai vem carinhosamente ao encontro dos filhos. É um carinho que nas leituras nós somos acariciados por Deus. É uma maneira muito bela de falar da introdução do lecionário da missa. Vejam, após o Vaticano II, as leituras passaram a ser feitas na língua do povo. Isso foi uma vitória. Esta foi a parte mais aguda ou mais importante da reforma litúrgica. Por quê? Porque a palavra de Deus voltou a ocupar, assim, o centro da vida do povo. A parte mais importante da vida do povo. A missa, talvez a gente possa aprofundar um pouquinho ainda esse slide, dizendo o seguinte. A reforma litúrgica, quando previu que se colocasse a língua do povo, a língua vernácula na liturgia, falou do seguinte modo: algumas partes podem ser utilmente traduzidas para o povo. E o que foi que aconteceu? Se empurrou a porta, vamos dizer que a porta estava fechada, porque era só em língua latina a missa,
pelo menos a missa romana, e se empurrou a porta. E aí deixou uma brecha, porque o concílio disse que algumas partes da missa e dos outros sacramentos podem ser utilmente traduzidas em língua do povo. Ora, deixando a porta entreaberta, foi o que aconteceu? Nós empurramos a porta e ela se abriu completamente. Isso é, hoje em dia, logo depois do concílio, tudo passou a ser feito na língua do povo. Isso foi uma vitória, porque a gente ia para a missa antigamente, quando eu era criancinha, me lembro bem, na minha cidade, tão doce, eu ia para a missa, e o que é que acontecia na missa? O padre falava tudo em latim. E na hora das leituras ele ainda ficava de costa para o povo. Quer dizer, a missa toda, né? Inclusive as leituras. A única coisa que tinha na língua do povo era o sermão do padre. Ele subia lá naquele púlpito e dizia um sermão que muitas vezes nem tratava das leituras, tratava das coisas do século, que o mundo está cada vez pior. Já naquela época dizia, se fosse hoje seria pior ainda, né? Que o mundo está cada vez pior, que as mulheres estão mostrando as mangas de fora, que tem muitas que não colocam um véu na cabeça. Era isso que o padre tratava. Um ou outro ainda dizia, Jesus disse, a gente ficava surpreso. E hoje em dia, vocês vejam na língua do povo, a gente escuta. Naturalmente, o padre tem juízo, né? Ele vai fazer uma homilia que vai ser calcada em cima da palavra de Deus. Porque o povo tem sede da palavra de Deus. A língua, trocar a língua foi a parte mais importante da liturgia. A palavra de Deus, deste modo, começou. A missa é o lugar central da proclamação e atualização da palavra de Deus. Lugar central. Na missa, os tesouros da palavra se abrem para o povo fiel. E agora, a palavra é dada ao povo de forma abundante. Por quê? Porque se dividiu em 3 anos o lecionário da missa dos domingos. Então, quem vai à missa cada domingo vai escutar as partes mais importantes da Bíblia. Claro que não vai escutar toda a Bíblia, que a Bíblia é imensa, mas as partes mais importantes, houve um cuidado de quem fez a reforma, de pegar cada parte da missa para que os tesouros da palavra de Deus sejam ofertados a nós. Esses tesouros a gente deve ir com o coração aberto. Agora a palavra é dada ao povo de forma abundante. Abundante. Antes do Vaticano II, eram as mesmas leituras todos os anos. Agora temos 3 anos. E em vez de 2 leituras e o Salmo, agora nós temos 3 leituras e o Salmo cada domingo ou cada solenidade. Digo cada domingo solenidade, porque, como vocês sabem, o domingo é a Páscoa semanal, a primeira festa da igreja. Comentário às leituras. Ô, gente, antigamente era muito importante, na época, um pouco antes da reforma litúrgica do Vaticano II, e ali no final dos séculos 60, início de 70, era muito importante o comentário, sobretudo o comentário às leituras. Hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o comentário pode atrapalhar. Então, algumas normas aqui, vamos ver? Em algumas igrejas se costuma fazer uma introdução ou comentário às leituras, que serviria para ajudar a ouvi-las, a ouvir as leituras. Em outras não tem, só tem um comentário inicial e a missa já abre. É muito mais sadio assim. Em outras igrejas ainda se faz um comentário às leituras. Mas atenção, só deve ser feita se de fato ajudar. Porque se atrapalhar, tem gente que diz, nesta primeira leitura, Jesus vai nos dizer que... Pronto, não precisa mais fazer a leitura, ele já fez a leitura. Jesus vai nos dizer, não é assim que se faz um comentário. O comentário não deve esvaziar a leitura.
Por isso que está escrito aí, vejam, existe toda uma técnica para se fazer um comentário. Como deve ser essa técnica? Não deve esvaziar a leitura. O comentário não deve esvaziar isso, não deve revelar a leitura, mas deve ser como nos jornais da televisão, às vezes tem uma manchete. É o quê? É aquilo que chama atenção. A gente fica sentado para escutar. Muitas vezes a gente fica frustrado até, mas é aquilo que está ali. Então, não deve esvaziar a leitura, assim como a manchete não esvazia a notícia que deve ser anunciada depois. Não deve, o comentário não deve ser longo, não deve ser difícil de ser entendido, não deve ser feito do ambão, porque o ambão não é o lugar para fazer. E deve ser feito só se ajudar. Portanto, deve ser feito da estante lateral e só se ajudar. Depois nós passamos a ter a primeira leitura. Vejam, é importante esse momento, por quê? Porque é o primeiro momento em que Deus vai nos falar através da Bíblia. Vai abrir os tesouros da Bíblia na primeira leitura. Por isso deveria ser atentamente proclamada. Que coisa chata quando você está escutando a primeira leitura, passa uma pessoa na sua frente e vai em direção ao banheiro, ou sei lá onde. Ô, Jesus! Que tristeza. Tem gente que sai de casa. Eu até entendo que tem pessoas que precisam ir sempre ao banheiro, mas seria tão bom se o banheiro colocasse lá de fora da igreja, para a pessoa não passar na frente da gente. E pronto, a gente começa a olhar para a pessoa e Deus nos livre, a leitura foi embora. Nos domingos e solenidades, geralmente a leitura é tirada do Antigo Testamento ou dos Atos dos Apóstolos. A primeira leitura sempre vem daí. É momento forte em que Deus nos fala através do texto sagrado. Deus está falando para você. Por isso que você não pode ficar olhando do lado quando passa uma pessoa para ir ao banheiro. Por isso o banheiro não deveria ser no presbitério. Como tem muitas igrejas, eu conheço, estão aqui, por aqui, então, não deve ser ali. E depois, gente, tem gente que sai de casa, saiu de casa, precisa beber água. Mas, meu Deus do céu, saiu de casa, precisa ir ao banheiro. Pelo amor de Deus. E depois, se está com salto alto, desculpe se é uma madame com salto alto, ainda passa trotó, 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 pelo amor de Deus. A leitura deve ser ouvida com muita atenção, pois Deus está anunciando a sua palavra. Tem aqueles que ficam na porta da igreja. Se chegou alguém durante as leituras, ele não deixa entrar, ele para ali, só no momento do canto ele faz entrar. Porque levar a pessoa para os bancos na hora da leitura é fazer com que os outros, a assembleia toda, não entenda a leitura, sobretudo em igrejas redondas ou abertas, em que um se mexe de um lado e todo mundo se gira para olhar para a pessoa. No final da missa, deveríamos ser capazes de dizer o que essa leitura nos comunicou. Sempre no final da missa pergunta um ao outro: o que foi que disse a primeira leitura? Por quê? Porque não escutou a primeira leitura. E também, às vezes, não escutou também a segunda, pior ainda, né? E às vezes nem o evangelho escutou. É feita sempre a leitura do ambão. Por quê? Porque o ambão é a mesa da palavra de Deus. Não é feito na estante do comentarista, mas na mesa. Na igreja tem quantas mesas? Duas. Uma é o ambão, em forma horizontal, e o outro é o altar, o ambão de forma vertical e o altar de forma horizontal. São duas mesas. Quem proclama a palavra, portanto, atenção, porque exerce um verdadeiro ministério, o de leitor. Que coisa triste é você ver um leitor que chega lá despreparado,
E começa criquiqui, criquiqui, caracacá, caracacá, ou então lê baixo, com medo. Tem gente que lê numa velocidade que, quando chega na palavra do Senhor, palavra do Senhor, como se fosse um descarrego. Essa pessoa não preparou a leitura e não pode ler a palavra de Deus na liturgia. Por isso a gente tem que preparar bem. O leitor é constituído no leitorado por meio de um rito litúrgico. Vocês sabiam disso? Um rito litúrgico reservado para isso. Existe na igreja um rito litúrgico que é reservado para algumas pessoas que se fazem leitores e é dado pelo bispo. Ou pode ser também pelo padre, mas é sempre o bispo que concede. E a pessoa se torna leitor. É o caso de quem vai ser padre, que vai ser diácono, tem que receber o rito litúrgico do leitorado. Para isso, ele recebe o rito. Todo padre, eu, por exemplo, sou leitor, porque foi o primeiro que eu recebi, foi o rito do leitorado. Ou se pode também exercer esse serviço espontaneamente, como as pessoas nas nossas igrejas que a gente chama para ler, mesmo sem ter recebido o leitorado. A pessoa que lê deve ter uma presença. Tem gente que entra na igreja e some. A gente olha, onde é que está a pessoa? Não sei, sumiu. Some. Não digo sumir, mas ele fica tão perdido na frente do povo que ninguém vê. Precisa ter uma presença, eu saber que aquela pessoa está ali. Não precisa se exibir, mas seja normal, seja natural. Deve ter uma presença e uma voz que marque a Assembleia. Por isso, não podemos chamar pessoas que não têm voz ou que não têm força para ler a leitura, proclamar a leitura, porque ele está fazendo com que Deus perca a voz. Deus perde a voz na voz daquele que não tem voz. Ele deve ter voz, deve ter uma presença, deve ter fé. A leitura deve ser feita com fé. Ele deve acreditar no que está lendo. Se você começou a leitura e houve alguma coisa, ou o microfone não foi ligado, ou houve algum problema, retorne para o início da leitura. Porque a leitura não é feita só para ser feita, é feita para entrar no coração de quem escuta. Por isso que missas de crianças, a gente fica tão triste na missa, às vezes, de criança. Ah, eu vou botar a criança para ler. Minha pergunta é, a criança sabe ler? Porque se sabe é uma maravilha. Criança que sabe ler é uma maravilha. A criança que não sabe ler, ah, não, ele vai treinar. Não, ele vai treinar em casa. A missa não é lugar de treinar. Ah, mas a missa é de criança. Tudo bem que seja de criança, mas não é o lugar para a gente ficar sem entender porque é missa de criança. Não. Se não tem criança que leia bem, chame um adulto que leia bem. Se não tem um adulto que leia bem, chame uma criança que leia bem. Mas tem que ler bem, porque a leitura deve entrar. São Paulo fala disso, não é? A gente deve escutar e deve entrar. Se não tiver quem anuncie bem, a gente não vai escutar e não vai se converter. Portanto, deve ter fé e ele deve acreditar no que está dizendo. Deve ler como se estivesse rezando o texto. Olha que bonito. O leitor deve ler como se ele estivesse rezando. É uma oração. Aquilo é uma palavra inspirada por Deus. Inspirada num leitor santo, no agiógrafo, em grego. Ahagios é santo. E agiógrafo é aquele que escreve, o escritor santo. Foi inspirada. E não pode ser banalizada. Que tristeza quando eu vejo uma pessoa chegar lá e dizer leitura, sem força, sem ânimo. Tem gente que pensa que o microfone substitui tudo. Ele chega lá e não bota força no microfone. Ninguém escuta. Ah, mas tem um microfone. Mas tem um microfone para você falar forte, para todo mundo escutar. Deve ter capacidade de emprestar. Olha, falta o R ali do emprestar a voz a Deus.
Isso é, o leitor deve ter a capacidade de emprestar a voz a Deus. Por ele, Deus fala a seu povo. Mas se ele vai lá e não exprime, é um Deus que não fala. Você está acabando com Deus. Deus quer proclamar a palavra, mas você não preparou, não tem força, começou a tremer, está se tremendo todo. Aí não dá para fazer a leitura. Por isso que não deve improvisar, mas ter preparado bem a leitura em casa. Lugar de preparar a leitura é em casa. Se eu sei que domingo eu vou ler, eu passo a semana treinando em casa. A semana toda treinando. Para quê? Para que naquele momento que eu chegue ali para ler, a leitura tem uma expressão. E só terá expressão se ela for bem preparada. Deve ter calma quem lê, deve ter calma. Saber usar o microfone, olha só. O microfone, gente, não é, pelo amor de Deus, o microfone não é nem um sorvete, você está passando a língua, nem uma serpente para você ficar com medo. O microfone você coloca diante de si e existe uma técnica de falar no microfone para que todo mundo entenda. Por isso a pessoa deve ter calma, saber usar o microfone e pronunciar bem, porque o microfone não substitui quem não sabe ler. Pronunciar bem e ler forte. Só pode ser leitor desse jeito. Porque senão, tem gente que é assim, fulano vai fazer a leitura. Você sabe se ele sabe fazer a leitura? Mas isso vale para todo mundo, até para o padre. O padre vai celebrar a missa, mas se ele celebrar rouco, ninguém entende nada. Portanto, gente, é fundamental que a gente convide só gente que sabe e que é capaz de fazer, ou então que vai aprender em casa uma semana, né? São 7 dias. Ou então, não chame aquela pessoa. Ah, mas ele quer trabalhar na liturgia. Vai fazer a coleta, ele vai ajudar a missa, ele vai receber o povo na porta da igreja. Agora, para ler, só quem sabe ler. Depois, número 4, depois da primeira leitura, vem um salmo responsorial. É um momento importantíssimo. Olha, na missa tudo é importante, mas tem algumas coisas que são. O salmo responsorial é o momento que Deus fala no nosso coração. Fala tanto que a gente responde a ele através do salmo responsorial. A palavra responsorial não significa de resposta, significa daquele jeito que faz entre quem está no ambão e o povo. Nesse diálogo entre o que está no ambão e o povo. Se é cantado, a pessoa tem que ter boa voz, não pode ficar subtonando, não pode criar melodia na hora, tem que saber muito bem a melodia que vai cantar e tem que fazer de uma forma tão suave que toque o coração de quem está ouvindo. Por isso, se pede que quem faz o salmo não seja o mesmo que faz a primeira leitura ou a segunda leitura. Muitas vezes, por falta agora na pandemia, a gente pode até entender, mas tem que ser uma pessoa diferente. Por quê? Porque o tom do salmo é diferente. Enquanto na primeira leitura, na segunda e no evangelho, você tem uma proclamação feita com coragem, com força, o salmo você tem uma oração. E ninguém chega para Deus para estar gritando no ouvido de Deus. Por exemplo, Senhor, Senhor, por que me abandonais? Ninguém diz isso para Deus. A gente vai com humildade diante de Deus. Senhor, Senhor, por que me abandonais? O salmo responsorial é uma oração e tem que ser feito com o coração. Com o coração. É por isso que poucos sabem fazer e a gente deve cevar, isso é, fazer repetir a mesma pessoa. Tem igreja que só tem um salmista. Ah, mas aquela pessoa faz sempre. Sim, ela faz tão bem, toca tanto o coração, que é bom ficar a pessoa cevando, isso é, repetindo sempre. No dia que aparecer um que fale, que faça tão bem, a gente coloca. Por exemplo, o salmo responsorial não deve colocar uma música com ritmo.
Perere, 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 perere. Não pode, por quê? Porque é um momento. O salmo responsorial é também chamado de salmo de meditação. É um momento de meditação. Se a gente fica saltitando, perere, 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 pronto, esvaziou o bendito do salmo responsorial. Que deve ser uma oração. É por isso que no salmo a gente às vezes fecha os olhos, porque a gente está rezando pela voz daquele que canta. Por isso ele deve ter uma voz bonita, e ele deve marcar. E é tão bom quando não faz ritmo. O Salmo Responsorial é uma música que não tem ritmo. Fico tão triste com gente que adora colocar ritmo. Eu fico tão bom. Vamos para frente. Na liturgia romana, entre as leituras se cantam o Salmo Responsorial ou Salmo de Meditação. Olha o nome dele. Esse costume de cantar na liturgia, os cristãos vão tomar de onde? Do culto, da celebração judaica da sinagoga judaica. Foi de lá que veio a maneira de cantar. Se você compara o culto do sábado às 9 horas da manhã na sinagoga e a missa, você vê a proximidade. Os cristãos organizaram a missa mais ou menos em cima do culto da sinagoga. Porém, mutatis mutandis. Isso é, mudando aquilo que deve ser mudado. Claro que na sinagoga não tinha celebração eucarística no sentido de bênção do pão e do vinho, mas a liturgia da palavra está toda lá. Até a coleta de dinheiro que a gente faz na missa, os judeus faziam no final do culto da sinagoga. Na tradução para o grego, 2 salmos foram divididos ao meio e 4 salmos reunidos 2 a 2, criando uma numeração diferente. Atenção, que é por isso se cita na numeração hebraica e depois se cita entre parênteses na numeração grega. Por isso que no Salmo, às vezes, tem 42, entre aspas, entre parênteses, 41, que é a numeração primeiro hebraica e depois a numeração grega. Os salmos são proclamados sempre do ambão. É uma mesa da palavra. Não se faz salmo fora do ambão. A dignidade do ambão exige que a ele suba somente o ministro da palavra, que faz a primeira leitura, canta o salmo, faz a segunda leitura, faz o evangelho e faz a oração dos fiéis. E o padre pode dali fazer a sua homilia. Ele pode fazer de qualquer canto, pode fazer também ali. Mas ali é a mesa da palavra. Ali não vai comentarista, ali não vai gente para dar avisos, ali não vai gente para recitar poesia, ali não vai gente para agradecer o padre, o dia do padre, ali não vai gente para agradecer porque a pandemia acabou. Quando acabar, a gente vai fazer da estante, porque ali é para ler a palavra de Deus. Ali é reservada para as coisas que saem da boca de Deus, portanto, da Bíblia, da Sagrada Escritura. Mas a oração dos fiéis é repercussão dentro do nosso coração, repercussão da palavra de Deus que foi anunciada. É por isso que é dita ali, porque é eu respondendo, eu que devo responder à Sagrada Escritura que eu ouvi. Portanto, no ambão, o padre pode também proclamar a homilia. Se não quiser, ele faça de onde ele quiser. Número 5, segunda leitura. O que é que eu tenho a dizer da segunda leitura? Já disse tudo na primeira leitura. Portanto, não precisamos dizer mais na segunda leitura, a não ser que nas solenidades se proclama uma segunda leitura antes do Evangelho. Domingo proclama, porque domingo é solenidade, é uma solenidade importantíssima, o dia do domingo. Geralmente, essa leitura é tirada da segunda leitura, é tirada do Novo Testamento
ou do Apocalipse de São João. Enquanto a primeira leitura se harmoniza quase sempre com o Evangelho, no domingo, quase sempre, a segunda leitura tem um tema livre. Ele, às vezes, não tem ligação com o Evangelho. No Evangelho se realiza aquilo que no Antigo Testamento foi profetizado. É por isso que tem ligação. Porque a profecia do Antigo Testamento é realizada agora na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Messias que veio realizar o Antigo Testamento. Número 6. Vejam. O número 6 é a aclamação ao Evangelho. Esse canto, importante canto em que a gente aclama, na aclamação se canta quase sempre o Aleluia, nos tempos que se permite. Em certos tempos, como na Quaresma, não se diz o Aleluia. Deve ser um canto breve e vibrante, que nos dispõe para ouvir Jesus no Evangelho. Por que na Quaresma não se diz o Aleluia? Porque estamos num tempo de penitência e a gente se guarda para gritar o Evangelho na vigília pascal e durante o tempo pascal, que é chamado de Cinquantina, isso é 50 dias, né? Cinquantina Pascale, 50 dias de Páscoa, que vai do domingo de Páscoa até o domingo de Pentecostes. Atenção, já dissemos aqui a vocês que na Igreja Antiga, nos 50 dias de Páscoa, e hoje em dia também, não se jejua. Nenhum cristão pode jejuar no dia da Páscoa. Portanto, o domingo que vai primeiro domingo de Páscoa, festa de Páscoa, domingo de Páscoa, até Pentecostes, os cristãos não podem jejuar. Por quê? Porque Jesus está presente nas suas aparições, o Senhor ressuscitou. Ninguém chora no dia da ressurreição, ninguém chora no tempo da ressurreição, ninguém faz penitência. Outra coisa, os cristãos antigos, durante os 50 dias de Páscoa, não rezavam de joelho, rezavam em pé. Nós temos uma reminiscência disso quando se canta a ladainha. Durante o tempo pascal, se canta em pé e não de joelhos. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. Em grego, ressurreição significa anástasis. Você lembra da igreja de Jerusalém, a redonda? Junto do Santo Sepulcro tem anástasis, isso é a igreja da ressurreição. Se Cristo, aquela igreja bonita, redonda, em que tem um buraco no teto, por quê? Porque se Cristo ressuscitou, é como se ele tivesse saído por aquele buraco, subido ao céu. Saiu do sepulcro. Portanto, subirá ao céu mais tarde, mas saiu do sepulcro. Vocês estão vendo? No dia da Páscoa, ninguém reza de joelhos e ninguém jejua. E também todo domingo, nenhum domingo do ano, nem domingo de Quaresma, a gente pode fazer jejum. E não se pode rezar de joelho. Mas por quê, padre? Porque todo domingo é festa de Páscoa. Foi a primeira festa que teve na igreja. Todo domingo, festa de Páscoa. Só mais tarde, um pouco, é que surge um domingo do ano, como dia de Páscoa, que a gente vai ver isso quando estivermos estudando o ano litúrgico. Portanto, não jejuem nem domingo, dia de domingo nenhum, e se puderem, rezem em pé. Porque Cristo está em pé e ele quer nos sustentar com sua mão. É Cristo ressuscitado que pega na tua mão e bota de pé. Quem fica de joelho no dia de domingo não está deixando Cristo carregar. Cristo está fazendo força para colocar a pessoa de pé e a pessoa está de joelho. Outra coisa, o canto do Aleluia deve ser um canto breve e vibrante, que nos dispõe para ouvir Jesus no Evangelho. Pode ser repetido no final do Evangelho, como em muitas igrejas, como na nossa paróquia, se repete sempre. Por quê? Porque a gente fica tão contagiado com o Evangelho que a gente canta no final do Evangelho.
consegui ainda essa parte. Número 7, proclamação do Evangelho. Aí o padre precisa tomar muito cuidado para que a proclamação seja vibrante. O diácono é papel do diácono. Se não tiver o diácono, o padre, o bispo pode ler. Mas que todo mundo entenda o Evangelho, que ele leia com boa dicção, etc. No Evangelho, a gente faz o sinal da cruz. Eu tomei isso da missa das crianças, porque às vezes elas nos ensinam. Sinal da cruz. Na mente, a gente faz, não é? Sinal da cruz na testa, na boca e no coração, antes de proclamar o Evangelho. Na mente, isso é, na testa, para que a gente entenda o Evangelho. Na boca, para que a gente anuncie. Quem ouviu deve anunciar. Ah, isso é coisa de padre. Não. Todo cristão é missionário. Isso é coisa de padre. Cada um deve anunciar a palavra. Claro que o padre dedica mais tempo, porque ele está ali para isso, mas todo cristão é missionário. Por isso, na boca, para que ele anuncie. E depois, no coração, para que viva. Ninguém pode anunciar se ao menos não faz esforço para viver. Ainda, sinal que antecede o Evangelho. Faz o sinal da cruz na terra para que acolhamos com a mente o que é dito. Faz o sinal da cruz na boca para que anunciemos com os lábios. E faz o sinal da cruz no coração, porque o coração é o tesouro. Para que conservemos no coração, no nosso tesouro, aquilo que é o tesouro da palavra de Deus. No coração se dá o encontro do tesouro de Deus com o nosso tesouro. Por isso que no Evangelho tem, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Podemos esfiorar, porque estamos chegando. A homilia. Vejam, a homilia é também um momento importante da missa. Por quê? Porque ela exige uma técnica. A homilia não deve fazer o povo dormir. Oh, Jesus! Eu, por exemplo, quando vejo gente dormindo na homilia, eu fico numa frustração que eu chego em casa naquele dia, não consigo nem dormir. De tristeza, porque alguém dormiu na minha homilia. Isso é, eu não fui capaz de mantê-lo aceso, de mantê-lo vivo na homilia. E para isso a gente tem que pedir a ajuda do Espírito Santo. Vocês sabem que na hora que o padre vai proclamar a leitura do Evangelho, ele tem um momento que ele fica em silêncio. Sabe o que é que ele está fazendo ali? Pedindo que, quando vai proclamar o Evangelho, e depois a homilia, pedindo para que Deus possa, através do seu Espírito, tocar a quem está lendo, ou quem vai anunciar a homilia, e quem está ouvindo. Eu sempre faço uma prece, que agora é o momento da atuação do Espírito. É ele que deve anunciar. Eu gostaria de agradecer muitíssimo, nós vamos interromper aqui, porque o nosso propósito é sempre, como vocês sabem, é sempre manter a nossa aula para não cansar o povo, porque quando cansa, a pessoa foge, nunca mais volta. E como eu não gostaria que vocês fugissem, eu gostaria que vocês estivessem presentes e aprendendo, discutindo com a gente. Então, por isso mesmo, eu vou encerrar agora que chegou o momento de encerrar. Queria dizer a vocês, muito obrigado pela atenção. Na próxima semana a gente volta aqui. Chamem outras pessoas para escutar nossas aulas. Vocês sabem que essas aulas ficam mais tarde
depois da quarta-feira à noite, a gente sempre deixa no YouTube para que os retardatários, ou as pessoas que querem rever, ou as pessoas que não têm tempo porque têm trabalho na quarta noite, possam assistir a aula. Seria tão bom se durante a semana vocês voltassem a assistir, porque vocês sabem que é a repetição que nos faz aprender as coisas. Por isso mesmo, vocês sabem que professor bom é aquele que é professor há muito tempo. Por quê? Porque ele, de tanto repetir a aula, ele aprendeu. Aí ele fala com o coração, não fala só com os lábios, fala com o coração. Um grande abraço a todos. Eu tenho uma pergunta ainda para responder de uma pessoa que fez, mas não foi possível hoje. Se alguém quer fazer alguma pergunta, pode deixar escrito aí no YouTube, que nós nos esforçaremos por responder depois. Muito obrigado de todo o coração e até a próxima semana, se Deus quiser.